Mas aí, beleza, galera. A gente fez, então, entrevista com um recrutador técnico, ele passou a gente foi para uma entrevista técnica. Essa entrevista técnica é com pode ser com um líder de QA, pode ser com um gerente de desenvolvimento, pode ser com outro QA, pode ser com um coordenador de QA, tanto faz. Pode ser com Pode ser com o CTO, dependendo do tamanho da empresa, né? O diretor de tecnologia. Geralmente eu sempre caí nessa no terceiro passo. Se eu passo no segundo pra conversar com o CTO pra ver se ele vai com a minha cara, né, por exemplo. Mas fala aí, como que é o segundo passo, o teste técnico? Na verdade, nem é o teste técnico, é a entrevista técnica primeiro. A entrevista técnica ele já vai mais aprofundar naquilo que você falou pra cima com o Tech Recruiter, né? Então, exato. Você vai falar, não, eu sei de fundamento de software, você vai responder uns básicos, aí ele meio que vai começar a escarrafunchar isso, ou até mesmo bater um papo sobre o seu ponto de vista do que seria um ciclo de teste, né? Então, ele vai entrar, sabe, você não vai falar, não, eu sei pirâmide de teste é importante. Não, ele vai querer saber o que você sabe, como que você ia aplicar em cada passo da pirâmide, né? Às vezes ele pode fazer umas perguntas de pegadinha, tipo, não, mas eu acho que o teste unitário não é tão importante assim, como um teste de integração. Quais testes funcionais você faz? Exatamente, quais testes funcionais você faz, o que você acha de teste exploratório, Aí é meio que tipo um bate-papo pra ver se você cai em alguma contradição, né? Nem contradição, se você entende o que significa. Né? Porque quando, é assim, galera, essa pergunta, por exemplo, quais testes funcionais você faz no seu dia a dia? É uma pergunta bem comum que cai em entrevista. Só que ela não faz muito sentido. Pra quem entende o que significa teste funcional, galera, não faz sentido eu perguntar quais testes funcionam. Porque teste funcional você faz o dia inteiro, de vários jeitos diferentes. Faz manual, faz automatizado. Você mexendo na aplicação, você já tá fazendo. Só de olhar pra aplicação, você já... talvez só olhar não, porque não, você vai fazer teste um bug, visual, né? Nossa, eu olhei um bug. Mas aí vai ser visual, provavelmente, a não ser que tenha alguma coisa que aconteça sem você precisar mexer. Só você navegar lá, você começou a navegar. Teste exploratório, vai ser teste funcional, apesar de você fazer outros testes não funcionais no meio desse caminho, também é. Aí o cara técnico ele pode entrar, sei lá, como que você testa um back-end, como que você pega essa chamada, você usa Postman, né? Como que você usa Postman no seu dia a dia, você sabe o que é Postman? Sabe fazer um teste de API. Você teve bastante dor aí com o teste de API, né, com o pessoal do seu time já, ou não? Ou do que você tava contratando? Então, que teste, geralmente eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade com teste de back-end, né? Ou teste de API. Eu acho, na minha opinião, o mais fácil que tem. Mano, é uma delícia. Nossa, uma delícia. A gente tá até discutindo hoje de manhã sobre isso, né? Que o teste de API eu acho bem mais... Assim, ele pode ser mais complicado de entender a princípio, né? Porque você não tá vendo nada, né? Não, e quando fala fazer teste de back-end... parece que tá meio capeta lá. Demônio, mano. O último chefe, cara. Aí chega lá, é um chihuahua. Literalmente isso. É rápido de fazer, não tem front-end, mano. Só de não ter front-end, não ter elemento, você já... Roda em qualquer lugar pra botar na pipeline a 2 segundos. Mano, roda até em batata, mano. É muito fácil, né? Mas às vezes muita gente tem esse medo, por quê? Porque você não vê nada, né? Você tá fazendo seu front-end, você tá entrando no login, você tá navegando o que normalmente você faz durante sua vida toda. Agora o back-end não, você tá vendo como as coisas estão funcionando meio que por trás, né? Uma ou parte do que funciona por trás. E aí é só literalmente caracteres, né? Não tem desenho no back-end. É só ler, basicamente, né? Na verdade. Só ler. Então, eu particularmente gosto bastante, né? Suspeito de falar, toda a estrutura dos meus testes são muito baseada em back-end, né? Pra criar todas as pré-condições que eu preciso pra rodar meu teste. Total. Inclusive, a gente faz muita questão dentro da Lume, né? De ensinar os mentorados sobre teste de API, automação com API. Não só Postman, mas até mesmo utilizando, por exemplo, Cypress. Inclusive, a gente vai fazer um bootcamp bem legal, que eu vou fazer uma automação front e back-end, e estruturar uma arquitetura ali que eu acho muito interessante de se utilizar. Vai ser bem legal esse bootcamp, inclusive. O que a Cassiane aqui falou é até interessante pra gente tentar até mesmo trazer umas respostas para ela sobre essas perguntas que ela recebeu. Ela falou aqui, ó: na minha última entrevista técnica me perguntaram sobre métodos HTTP, testes funcionais e não funcionais, ritos do Scrum, Jira e X-Ray e outros. Ela falou que também perguntaram sobre cenário de teste e história de usuário também. É até engraçado, né, galera? É um monte de nome. Você fala assim, meu Deus, olha a quantidade de coisa que estão pedindo. Como que eu vou fazer para resolver esse problema? Aí você, hoje, né, nós que somos mais experientes, né, você olha para as coisas que estão pedindo ali e é basicamente o que um cara precisa saber de verdade, né? E nem é tanta coisa, galera. Entenda, métodos HTTP você aprende fazendo testes provavelmente
de API você vai aprender isso. Você vai aprender métodos HTTP. Talvez você aprenda até mesmo fazendo testes front-end, né? Para garantir que você está recebendo os status corretos e tudo mais. Técnica de testes funcionais e testes não funcionais. É uma explicação super simples. Testes funcionais são testes que você faz na funcionalidade. Não funcionais são testes que não testam uma funcionalidade. Então, por exemplo, testes não funcionais. Teste de performance, teste de segurança, estresse e carga, testes de visibilidade, visibilidade. Não é visibilidade. Visual, testes visuais, teste de experiência de usuário, acessibilidade. Tudo isso é teste não funcional. Por quê? Porque você não está testando uma funcionalidade. E você faz isso tanto automatizado quanto não. Ritos do Scrum, sabe? Que é uma coisa que você consegue aprender em um dia lendo, né? Tipo, você tem as dailies, tem planning, tem grooming, ou pode ser refinamento. Você vai ter a retro, review. São 5, basicamente. E gira, gente. Gira é outra coisa que... Gira é você falar que é a vida de ticket, abrir ticket, fechar ticket. Gira não é uma ferramenta pra vocês terem medo, tá, galera? É uma ferramenta pra vocês... Bem boba, por sinal. É muito boa, muito utilizada. Ela é incrível, tá? Ela tem um puta potencial, tá? Mas assim, ela não tem nenhum segredo. Nossa, é impossível. Gira não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Ele é bem... Assim, ele é bem útil, né? Quando você acostuma... depois, e todas as outras ferramentas que existem, Trello, Monday.com, Asana, ClickUp, hoje uma que está sendo muito utilizada também é Azure DevOps, todas elas copiam o Gira, tá? Então é basicamente... É tudo meio que segue um padrão de organizar o fluxo todo. Isso. Só vai mudar o nome, sei lá, você usar, por exemplo, um Firefox, um Chrome, um Safari, tipo, eles têm a mesma, muda a cara, muda aqui, mas é basicamente um tem mais uma coisinha, outro tem menos uma coisinha. É bobeira, todos tem plugin. O X-Ray, inclusive, é um plugin de gerenciamento de teste, que eu usei uma vez, tá, galera? São coisas que às vezes eles colocam, né, perguntam, mas é mais pra ter noção quão longe você pode ir. E é muito normal, na entrevista técnica, eles perguntando até você espanar, né? Por quê? Porque eles querem saber até onde você vai, ver se você começa a responder de forma mentirosa, começa a responder coisa que você não sabe. É por isso que às vezes eles começam a perguntar muita coisa, né? E às vezes ter vários... Tipo, que nem ela falou, pô, estão perguntando de teste funcional, não funcional, ritos de Scrum, sabe? São coisas do dia a dia. E depois ela vem perguntar de cenário de teste, sabe? É uma coisa simples também, dá pra responder em uma frase. História de usuário, dá pra responder em uma frase. Então... De verdade, galera, tipo, não é nada muito complicado, você só precisa estar preparado e ter estudado o suficiente ali de teste de software no geral. Porque ali nas perguntas que a Cassiane mandou, não tem quase nenhuma ali que era de automação, aliás, acho que nenhuma, na verdade. Então, assim, óbvio, né, testes funcionais e não funcionais podem ser automatizados e tal, né? Mas eu não imagino que não era isso que o cara Mas não era bem isso que ele queria saber o conceito, né? E a Cassiane, ela ainda adicionou, aqui em Portugal a galera usa muito X-Ray, grande parte dos requisitos tem essa. Cassiane, tanto faz. Tanto faz. Não teria medo. Não importa. Não é nem ter medo ou não. Não tem problema. X-Ray é uma ferramenta de gerenciamento de teste. Ela é muito usada, é legal usar ela. Gente, ela é uma ferramenta para ser simples para usar. Se você tiver que aprender ela, você aprende ela em uma semana no máximo. Você vai aprender ela nos primeiros dias que você estiver trabalhando. Ela é literalmente, na minha mentoria, eu não passo nenhuma ferramenta de gerenciamento de teste que eu passo. Google Sheets, né? Excel. Porque lá você consegue fazer a mesma coisa que você consegue fazer no X-Ray. Óbvio. O X-Ray é uma ferramenta preparada para isso. Mas... a Grace falou, eu digo que não tenho conhecimento na ferramenta, mas que aprendo e que me adequo à ferramenta que a empresa quiser. Você acha uma boa resposta? Sim, porque assim... Você não precisa mentir, isso é verdade. A Gleice falou uma coisa legal. Não minta que você sabe. Não minta que isso aí o cara te quebra. Mentira tem perna curta. Resposta. Você pode falar, manjo de X-Ray, ele fala uma funcionalidade que às vezes nem existe, ou fala pra você comentar e vai tentar como que cria então um caso de teste no X-Ray? Aí você vai, não, mas então você clica naquele botão, e aquele botão abre um... Aí o cara vai... Exato. Ele já vai saber que você tá mentindo, né? Então não minta, o máximo eu falo, eu não sei, eu aprendo e... Eu vou atrás, eu nunca ouvi falar. Eu mexo com essa ferramenta X que a estrutura é a mesma, é parecido, ele é para criar coisas, por exemplo, eu mexo com Gira, que ela foi criada para fazer a mesma coisa que X-Ray. Então, perfeito. Se eu aprendi Gira, eu aprendo X-Ray. É isso, é exatamente isso. Porque assim, é meio que difícil, né? Às vezes não é quase impossível você pegar 100%, ou você ter 100% de casos. Tipo, eu já trabalhei em lugares... Cara, que eu peguei 3 giras diferentes, assim, tipo, de coisas diferentes. 3 o quê? Giras, sabe? O gira com o layout diferente, com a estrutura o board, você diz. O board, tipo, o board porque o gira muda o tempo todo, muda né? o tempo todo. Eu já peguei numa época que, assim, você ia fazer um teste, você tinha que clicar um play e ficava um cronômetro lá, vendo quanto tempo você ficava fazendo esse teste.
e fechando, tipo, totalmente aleatório, assim, nunca mais vi isso na minha vida. Aí, então, tipo, você aprende, porque é tipo, a empresa vai fazer um onboard, ela não vai te jogar lá e falar, ó, começa a fazer as coisas, resolve o problema aí e vai embora, né? Tipo, tem um onboard, o cara vai explicar, cara, a nossa estrutura é assim, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Pô, aqui que foi, aqui você é o time não A, vai... time B, time C. Eu falo isso com a possibilidade de eu estar errado, tá? Mas é muito improvável que você vai entrar numa empresa e a pessoa não vá saber te direcionar o que você tem pra fazer. Ah, não. Tá? Eu falo que isso é improvável, por quê? Porque já aconteceu comigo, né? De eu cair numa empresa que não tinha documentação, não tinha nada, ninguém sabia o que tinha que fazer, só me botaram lá pra testar. E eu falando isso também pela Gleice. A Gleice caiu numa coisa parecida. Mas assim, entendam que, galera, num geral, o teste técnico ele serve pra ver se você não mente, se você tem conhecimento nas coisas dos requisitos. E estude as linhas de requisitos. Você tá vendo os requisitos da vaga, você vai fazer entrevista? Vai lá. Qual é a ferramenta? Eu nunca ouvi falar sobre Monday da Cam. Vai lá, pesquisa o que é Monday da Cam. Teve um mentorado nosso, inclusive, que ele falou assim, putz, estão pedindo test Rails. Não faço ideia do que é test Rails. Porque eu acabo comentando na mentoria, mas a gente não ensina. Por quê? Ferramenta paga, tá ligado? Hoje, atualmente, na empresa que eu tô, tem test Rails. Você também, você falou que você tem, né? Mas assim, não é uma ferramenta que é utilizada. Em 10 anos, eu trampei em 2 empresas que usavam e eu nem precisava mexer no test Rails, basicamente. Então, ele foi perguntar na comunidade, que sinceramente é o melhor lugar pra se perguntar qualquer coisa. Na comunidade da Lume, e a gente falou, cara, fica tranquilo, é só um gerenciador de teste, a gente faz isso com Google Sheets, e acabou, e foi batata, ele entendeu, e é isso. E ele vai chegar preparado pra entrevista, ó, Gleice, exatamente. Tamo junto, Gleice.